Então, bom dia, pessoal. Vou só fazer uma configuraçãozinha aqui para espelhar as telas, que está configurado para assistir o Popcorn Time, daí fica assim. Então, antes de eu começar aqui, eu queria saber, quem aqui já programa com Python? Quase 50%. Se tivesse dois, um programando, seria 50%. Tá, quem já mexeu com o Django? A gente vai fazendo pergunta, daí vai diminuindo o número de mãos. Né? Quem já usou Generic Views? Ela diminui mais. A internet aqui, cara. A gente pode usar essa internet aqui? Está aberta? Precisa de alguma autenticação? Bom, é isso. Meu nome é Ramiro Batista da Luz. Eu vou falar um pouquinho sobre Generic Views, mas principalmente, assim, antes de começar, eu vou dar um overview do que é o Django e tal, mas a palestra não é assim para falar de todas as funcionalidades do Django. Eu vou tentar focar um pouquinho mais no Generic Views, tá? Então, eu sou mestre em Engenharia de Software pela UTFPR. Sou membro da comunidade Python já há muitos anos e, por acaso, a gente conseguiu organizar aqui em 2010 o Python Brasil 6. Foi lá na Federal e a maioria dos grandes Pythonistas do Brasil veio para cá. Foi um evento bem legal. Esse ano vai ser em São José dos Campos. Então, quem tiver fim de conhecer a nata do Python aqui no Brasil, o negócio aí para São José dos Campos vai ser em outubro. Então, o que é o Django? Nós vamos ver mais ou menos superficialmente o que é o Django, alguns conceitos básicos para o pessoal entender mais ou menos como é que o Django funciona, uma interface de administração, como é que os gerentes do site usam para alimentar dados e tal, uma visão muito simples, uma view bem simples só para dar o conceito de view, e aí a gente vai direto para Generic Views. Vai faltar um monte de coisa sobre Django. O Django tem muito mais coisa que eu vou conseguir falar aqui na palestra. Mas aí vocês podem seguir a documentação e é tudo bem tranquilo de aprender. Então, o que ele é? Então, ele é um framework de desenvolvimento web escrito em Python, mas o grande tchan dele é que ele foi concebido para atender uma demanda. Os caras, quando criaram ele, eles estavam precisando atender prazos muito curtos de mudanças em aplicações para um jornal. E aí eles foram criando ferramentinhas em Python para criar essas coisas, atender esses prazos. E depois de um tempo eles organizaram isso num framework e lançaram o Django abertamente. Tá? O nome dele é em homenagem a um guitarrista de jazz. Os autores gostam de jazz e conhecem bem a música desse guitarrista e resolveram homenagear o guitarrista. E uma das coisas mais importantes assim, para falar do Django é sobre esse esquema de camadas dele, Model, View e Template.
A maioria dos frameworks que vocês vão ouvir por aí, até o do Zend aqui, eu vi lá, tinha a pastinha MVC, né? Eles usam essa sigla, MVC, que é Model, View e Controller. O Model, ele representa o banco de dados, em termos de código de linguagem de programação. O View, na maioria dos frameworks, é a visão, como ele é apresentado, né? E o Controller é quem implementa as regras de negócio, tá? Quem faz essas coisas se juntarem, usa os dois, junta os dois e faz eles funcionarem, ok? No Django é um pouquinho diferente. O Model representa o banco de dados, obviamente, mas a View, ela filtra, prepara os dados para passar para o template, que é quem realmente cuida da apresentação. Então a camada de template é separada da visão, que faz a parte de seleção de dados, a parte que lida com os dados realmente. E onde que está o controller nesse caso? Para os autores do Django, o controller é o resto do framework. É tudo que faz o serviço por trás dos bastidores ali. Tá? Então o controller no Django não está na sigla, ele está no resto do framework. Então, o Django, a gente trabalha com ele dentro de projetos. Então, a gente cria um projeto, que seria um website, e dentro desses projetos a gente tem aplicações. Essas aplicações são uma maneira de você poder distribuir código. Então, o projeto normalmente não é distribuído. A gente distribui aplicações. E aí você pode achar bibliotecas completas de aplicações de terceiros lá que fazem já um monte de coisa que você já vai usar num site normal. Então, por exemplo, uma aplicação que gera um menuzinho, uma aplicação que faz integração com o LDAP, sei lá, qualquer coisa desse tipo, já pronta para você usar. Então, normalmente, antes de começar a fazer o seu projeto, você pode sair procurando aplicações, ver se já não tem algumas legais para você incorporar. Tá? Cada aplicação ela possui o seu modelo, models, que representa as tabelas do banco de dados daquela aplicação. As visões, que são a maneira como ele seleciona, filtra, trabalha com esses dados, ou persiste, ou lê, e depois passa para o template. O template representa, apenas apresenta os dados passados pela view. Então a view prepara tudo, bota os dados, deixa os dados disponíveis para o template trabalha com aqueles dados e apresenta. Beleza? Aqui tem uma figurinha, consegue enxergar lá atrás? Mais ou menos? Eu vou tentar abrir aqui a URL e aí a gente vê ela full screen. Então deixa eu só aumentar aqui. Então, esse aqui é o ciclo de requisição e resposta do Django. O cliente tem um web browser, ele faz uma requisição aqui para um servidor web. Normalmente, mais usar, pode usar Apache, mas o pessoal recomenda usar o Nginx, tá? Aí ele chega aqui nesse arquivinho WSGI, que é uma modernização, digamos assim, do antigo CGI, tá? O pessoal pronuncia WSGI. Ele faz uma espécie de meio campo entre o web server e a aplicação, beleza? Bom, a requisição vai ali para o módulo de request, que é um middleware. Middleware é tudo que fica no meio do caminho entre as coisas ali. E ele passa essa request para um sistema de resolução de URLs. Isso aqui, digamos, essas duas partes aqui já mais ou menos compõem o que eles chamam de controller. Tá? Então, chega na request e vai para a URL. Aí a URL vai ver, essa URL tem que ser respondida, tem que ser atendida por tal view. Né? Tal view está responsável por essa URL nesse padrão. Ok? Aí ele vai para a view. Ops.
A Vue tem mais um middleware, ou pode ter um ou mais middlewares antes de trabalhar com os dados em si. Então ele pode fazer um pré-processamento, pode verificar se está autenticado, pode fazer algumas coisas antes de trabalhar com as views. E aí nas views é que a gente implementa a parte lá que vai consultar o banco, vai filtrar, ou vai fazer condicionais, vai implementar alguma coisa lá da regra dos nossos dados. Bom, ela não necessariamente precisa trabalhar com os dados do model. Ela pode, sei lá, fazer outras coisas, ler de arquivos, texto, sei lá, pode fazer qualquer coisa que não precise nem comunicar com os models, mas normalmente trabalha com o model vai usar esses caras que são chamados de managers para consultar o banco de dados. Então, pode ser um MySQL, Postgres, Oracle, SQLite, qualquer banco de dados. E aqui tem uma camada que chama ORM, que é Object Relational Mapper. Tá? Nessa parte aqui do Model, Managers e o banco, há uma maneira de você fazer o model, a maneira do Django, como se fosse uma classe Python. E se você quiser mudar a engine depois, ele vai continuar funcionando no outro banco. Tá? Se você não fizer nada específico para aquele banco, para amarrar aquele banco, vai funcionar perfeitamente. Ele faz essa tradução para você. Beleza? Bom, depois disso, a Vue preparou tudo, vai lá, vai mandar os dados para o middleware. E, caso ocorra uma exceção, ele vai passar para o middleware de exception. Tem mais... aqui embaixo era o middleware do template. Depois ele vai para um template que tem uma extensão HTML. Não necessariamente precisa ser HTML, mas normalmente HTML para você poder trabalhar com, por exemplo, Dreamweaver ou editores de design de HTML. Tá? Então por isso eu uso a extensão HTML, mas não é necessário. Enfim, ele vai preparar a resposta, vai mandar para o WSGI de novo, que vai mandar para o web server. E aí vai para o cliente. Então esse é o ciclo de requisição e resposta do Django. Só para vocês terem uma ideia. Aí, a gente pode usar essa interface de administração do Django. A interface de administração do Django ela automatiza a criação de uma maneira para você lidar com os dados, incluir, inserir, excluir, até dar umas pesquisadinhas lá, para a sua aplicação. Só que isso aí não é para você mandar para o cliente usar, para o usuário. Isso aí é para a equipe que gerencia o site, tá? Para quem vai alimentar com dados. Então vocês normalmente não expõem isso para o usuário final. Vocês usam isso só na equipe interna, tá? Tudo isso eu já falei. E aí começa a parte mais interessante. Então a Vue ela é o equivalente a uma página web dinâmica. No caso, por exemplo, do PHP, seria um script PHP, por exemplo. Então, aquele script PHP é acessado através de uma URL, ele vai processar aquilo dinamicamente e vai responder. Tá? Então a Vue é equivalente a um arquivo PHP. Mais ou menos, tá? Superficialmente. O que ela faz, a função dela, está associada a um template. Então, ela tem a URL que vai ativar ela e ela vai responder através de um template. Também, ela não necessariamente precisa usar o template, mas é a maneira mais prática de criar uma visualização bacana. Tá? Elas são representadas por funções ou métodos e a gente associa ela através de URLs. E as Generic Views? Bom, ao longo do tempo o Django foi evoluindo, e as pessoas começaram a ver que muitas tarefas eram repetitivas. Eu quero listar o conteúdo de uma tabela. Eu quero cadastrar um formulário, fazer um CRUD. Então começou a se reparar que existiam muitas coisas repetitivas.
Com essas coisas repetitivas foram sendo criadas as generic views. As generic views são maneiras de automatizar e facilitar esse trabalho, você não precisar ficar repetindo essas mesmas coisas toda vez que vai fazer uma nova visão. Tá? Então, normalmente a gente configura uma URL, declara a view, configura o modelo e o template que ela vai usar e boa. Não precisa escrever muito mais código do que isso. Beleza, você fala, mas eu quero ver o código. Como é que isso aí funciona? Então agora nós vamos ver o código, que é a parte legal mesmo da palestra, eu acho. Então agora na mão na massa aqui, eu vou abrir um terminal. E a gente aqui, quando a gente trabalha com Python, a gente tem um esquema lá que chama Virtual Env, um ambiente virtual. Isso aí ajuda a gente a isolar os nossos códigos de nossos projetos, né, as bibliotecas usadas no projeto de outro. Então, se eu estou criando uma aplicação Django que precisa de uma biblioteca de terceiro lá, eu instalo ela e eu não quero comprometer todo o meu sistema e não quero comprometer outros projetos em Django. Por exemplo, em um projeto eu quero usar uma biblioteca numa certa versão. Em outro, eu quero usar outra versão dessa mesma biblioteca. Para não dar conflito, não dar problema no sistema, nem nos projetos, a gente usa esse negócio que é o Virtual Env. Aí eu tenho um outro carinha que foi desenvolvido depois do Virtual Env, que chama Virtual Env Wrapper. É uma série de aplicativozinhos que ajuda a trabalhar com Virtual Env. E uma das coisas que ele faz é criar esse atalhozinho que eu vou usar agora. Então ele tem esse atalho Work On. Eu posso trabalhar em um projeto. Aí eu aperto ele sem parâmetro. Ele vai mostrar todos os Virtual Envs que eu tenho. Tá? E aí eu tenho o Virtual Env ali, FreeSol 2015, que é o que eu preparei para essa palestra. Beleza, ele vai lá. Como eu configurei qual é o projeto, qual é o lugar do projeto, ele já muda do diretório para mim. Então, além dele ativar o ambiente, eu vou já entrar naquele ambiente daquele projeto no diretório certinho que eu configurei. Aqui, ó, vocês podem ver mais ou menos como é que é a estrutura do projeto em Django, né? Ele tem ali o banco de dados, que eu vou usar o SQLite, um arquivo que é o manage, já vou explicar melhor, uma aplicação que chama reserva e um diretório que contém os arquivos do projeto chamado sinucão. A gente vai fazer aqui uma aplicação que faz reserva de mesa de sinuca no bar, tá? Aqui no diretório anterior, eu preparei um roteirinho só para vocês verem o que eu fiz. Eu não vou repetir tudo aqui, mas eu vou mostrar porque algumas saídas eu já gravei ali e tal, depois eu vou mostrar os arquivos em si. Então, como é que começa a coisa lá? Eu vou usar o Gedit aqui. Vocês conseguem enxergar a letra aí? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu criei foi o Virtual Env. Make Virtual Env, o nome do Virtual Env, qual a versão do Python que eu quero usar. Tá? Eu quis usar a versão 3. Beleza? Então, ele já disse que já existia um interpretador, disse que ia usar o prefixo /user, tal, e salvou lá um executável na minha pasta do meu projetinho. FreeSol bin Python. Tá? E também criou um atalhozinho Python. Beleza. Instalou Setup Tools e pip. Esses caras são usados para a gente instalar novas bibliotecas do Python. Então eu vou lá, pip, install e o Django, que eu fiz aqui embaixo. Ele vai lá, mais ou menos como o Debian, assim, ele vai no repositório de pacotes de Python, bibliotecas de Python, acha a versão mais atual, baixa, descompacta e instala aqui para mim.
Então ele foi lá, achou o Django, versão 1.8 é mais nova, fez o que precisava ser feito, instalou, beleza. Aí que começa aqui, ó. Para mim criar aquele sinucão lá, o projeto, eu fiz assim, Start Project Sinucão. Aí ele criou a estrutura mínima, que tinha lá só o arquivo manage.py e a pasta sinucão. Na pasta sinucão configura-se as coisas do projeto. Ainda não tinha aquela pasta reserva. Ó, essa pasta aqui não existia naquele momento. E nem esse arquivo aqui. Tá? Só esse cara e o conteúdo dessa pasta aqui, sinucão. Tá? Aí eu fiz aqui, ó, dei um CD no sinucão e configurei o ambiente para ele. Ó. Aqui onde eu estou é o seu virtual env, é o seu diretório do projeto. Quando eu quiser trabalhar aqui, venha para cá. Beleza? Aí sim, quando eu fiz isso aqui, Startup Reserva, ele criou a aplicação reserva. Aí ele só colocou lá o diretório reserva. Dentro do diretório reserva tem os models, views, tem já um arquivinho para você fazer teste unitário, já está preparado lá para você trabalhar. Isso eu já não vou mostrar melhor, tá? Só estou dando uma overview. Como você pode ver aqui eu rodei o LS, ainda não tem o arquivo de banco de dados. Tá? Não foi criado nada, o banco de dados ainda não existe. Beleza? Dentro do diretório reserva eu tenho tudo isso aqui. Um arquivinho admin, que está praticamente vazio. Esse arquivo init, que ele é uma maneira do Python dizer, ó, esse diretório é um pacote. Ele é um arquivo vazio, ele só precisa existir. O diretório migrations, a gente já vai ver o que ele faz. Aí é onde eu defino meus modelos, ele vem vazio também, eu vou ter que criar essas coisas. Aquele arquivinho de testes que eu falei para vocês, aqui vocês podem escrever testes, a gente não vai ver isso hoje. E as visões, tá? Aqui eu tenho o conteúdo do diretório sinucão. Então esse cara é o projeto. Ele também é um pacote Python, tem um arquivo init lá. Isso aqui é um cache, tipo, onde tem as coisas compiladas, ele guarda aqui. Então isso aí é criado quando a gente roda o Python, manda rodar os scripts lá, ele cria um cache lá para deixar os arquivos compilados lá. Na verdade é gerado um bytecode, que o Python é interpretado, né? Mas é um bytecode que fica preparado lá, para não misturar as coisas aqui, ele deixa no arquivinho separado. Esse arquivo settings é onde a gente vai conseguir configurar quais aplicações, qual a linguagem que a gente está usando, linguagem falada mesmo, se é português, inglês, alemão, o que é. E o fuso horário. O fuso horário é importante em aplicações web, porque se alguém cadastrou um negócio importante, sei lá, que tem uma fila de chegada. O cara cadastrou lá na Alemanha e outro cara cadastrou nos Estados Unidos. Os dois cadastraram às 2 da manhã. Qual que cadastrou antes? Então, com o fuso horário, você sabe um horário de referência lá que o pessoal conhece, muitas pessoas conhecem, mas quem não conhece chama UTC, é um horário de referência lá. E aí, a partir daquele UTC, a gente sabe quem cadastrou antes. Beleza? Outro arquivo muito importante é o urls.py. É ali que a gente vai configurar, ó, quando o cara acessar isso, vai para aquele lugar, faça aquela tarefa. Beleza? E o WSGI, a gente não vai mexer hoje, mas é esse cara que a gente usa para integrar lá com a Apache ou com o Nginx. Então, vamos dar uma olhadinha no settings.py. Vou abrir por aqui, porque se for o caso, eu acho que é mais fácil aumentar a fonte. Sinucão. O manage.py é um utilitáriozinho do Python. Eu vou abrir rapidamente para vocês darem uma olhada, mas não vou explicar não. Tá? Ó, ele basicamente só roda os settings e manda rodar lá os comandos pela linha de comando. Ele é
Atalho para o Django Admin. Vamos ver outro. Então, os settings fica dentro do projeto. Sinucão, settings. E é aqui que a gente começa o trabalho. A partir do momento que a gente cria o nosso projeto e tal, aqui que a gente começa a fazer alguma coisa. Primeira coisa, aqui tem muitas coisas que a gente não precisa se preocupar no primeiro momento, mas ele importa esse módulo e ele usa esse módulo para construir uma variável aqui chamada basedir. Então ele vai lá e pega, qual é o caminho absoluto do arquivo que eu estou, né, o settings.py, e eu quero saber qual é o diretório desse arquivo. Então ele retira o nome do arquivo do caminho. Mas eu ainda quero saber qual que é o diretório do diretório. Então eu pego, é como se eu pedisse o ponto, o diretório anterior desse cara. Esse é o basedir, é onde toda a minha aplicação está hospedada. Tá? Essa outra variável aqui, debug what true, é interessante para você ver as mensagens de erro. Quando você está desenvolvendo, você usa debug what true. Quando você põe em produção, você põe em falso. Aí não aparece aquelas mensagens de erros para o usuário. Tá? E aqui começa a parte mais interessante, aqui que a gente começa a mexer mesmo. Então essas aqui são aplicações, algumas são aplicações, todas são padrão, algumas vocês podem desligar se não quiser, mas normalmente essas aqui são interessantes. Então o admin, que a gente vai ver daqui a pouco, de autenticação, que é muito útil, content types, as sessões, sessions, uma de mensagens. Então quando você quer mandar uma mensagem para o browser lá, na verdade para o template, ele vai apresentar a mensagenzinha lá bonitinha. E arquivos estáticos, então JavaScript, CSS e qualquer outro. Imagens são arquivos estáticos. Esse tem essa aplicaçãozinha que lida com isso aqui. Isso aqui é tudo já vem padrão do Django, não é nada de terceiro. E a nossa aplicação de reserva está aqui. A gente declara ela aqui e boa. Diversas classes de middleware. Tá? E mais para baixo o que interessa. Aqui a gente muda o banco de dados. Então, se você for usar Postgres, MySQL, Oracle, você muda essas configurações. No caso do SQLite, a gente só tem que dar o nome do arquivo. Mas se você quiser usar, por exemplo, Oracle, Postgres e tal, normalmente você vai pôr o nome do usuário, qual é a senha e qual é o hostname do servidor. Aí tem uns esquemas legais, assim, você pode ter um arquivo de settings separado só para produção, um arquivo de settings só para desenvolvimento, e aí você não precisa publicar aquela senha, por exemplo, no GitHub, se você for usar. Né? Então aqui tem uns esqueminhas a ser feito. Beleza? Esse cara aqui é um diretóriozinho que eu tentei configurar. Na verdade eu vou até apagar, porque isso aqui sobrou dos testes, eu acho que não precisa desse cara aqui. E aí aqui as coisas de internacionalização. A gente tem uma cheia aqui no PTBR, dizer que é do português brasileiro, e que a gente está na Time Zone América São Paulo. Tá? Aqui o Paraná está nessa mesma Time Zone. Se vamos usar a internacionalização, se vamos usar a localização, se é para usar o fuso horário, algumas coisinhas. E essa aqui é interessante. Essa é o URL de arquivos estáticos. Isso aqui a gente vai usar lá na frente, quando eu for mostrar uns templates para vocês. Eu vou mostrar como é que a gente usa essa URL aqui, beleza? Salvei. Bom, depois de salvar os settings com a instalação aqui do cara, a gente vai fazer aquilo que eu falei, que é o migrate. Então o migrate, ele pega e roda todas as mudanças que você fez aqui, e as aplicações que precisam de tabelas ou de dados nas tabelas já são criadas através desse migrate. Vocês viram lá que tinha, por exemplo, a autenticação lá nas aplicações,
Django, Contrib, Alpha, tinha lá uma aplicação. Ele viu lá que aquela aplicação precisava de algumas tabelas, foi lá e criou as tabelas da autenticação. Ele viu que precisava do admin. Então ele foi criando tabelas necessárias para esses caras aí. Tá? Beleza, mas vocês repararam que aqui não tem reservas? Porque ele não reparou que no reservas tinha alguma coisa a ser feita. Beleza? Aí a gente mexe nos modelos. Silicão, reserva, models. Então assim é a cara do modelo do Django. Tá? A gente tem lá a classe cliente, que herda da classe model. Criei aqui, ó, isso aqui é uma variável normal, podia estar em qualquer lugar do Django, do Python, chamada tupla. É um conjunto de elementos. Assim. Dentro dessa tupla tem mais uma tupla. O primeiro elemento dela é uma sigla e o segundo elemento uma descrição. E aí, aqui onde eu tenho esse campo aqui de gênero, eu digo que as escolhas possíveis são gêneros. Tá? Isso aqui é uma das coisas legais do Django. Então, eu tenho lá um campo texto que foi configurado com um negócio choices. Tá? O que acontece na hora de usar o admin, por exemplo? Ele vai saber que para mostrar esse campo para o usuário, ele vai precisar criar uma combo box com duas opções, masculino e feminino. Então ele cria essa apresentação para mim, eu não preciso ir lá e dizer que eu quero um combo box. Mas se eu quiser, eu ainda posso configurar um widget, um componente que vai mostrar esse cara. Mas como já tem pronto, eu não vou fazer nada. Tá? Outra coisa, aí tem o nome, que também é um campo, ele vai renderizar da maneira adequada. E aí esse cara que é a data. A data também. As datas eu uso um widget especial e aí vai mostrar as datas para mim. Com aquele componentezinho JavaScript de calendário, coisa desse tipo. Beleza? Isso aqui é um método do Python que pode ser sobrescrito. Todos esses métodos do Python que tem dois sublinhados, um nome, dois sublinhados, são métodos nativos lá da classe mais básica, lá, Object, que a gente pode ir sobrescrevendo. Então, quando eu quero transformar esse cara, o cliente, em string, eu retorno apenas o nome dele. Então, a maneira de transformar esse cara em string é mostrar o nome. Tá? Se eu quisesse implementar, por exemplo, a soma de dois clientes, o que acontece quando eu usar a soma? Então, eu reimplementaria o método add. Subtração, sub, sub. Tá? Então, eu posso implementar o comportamento das classes em Python para qualquer operador que a linguagem suporte. Aí eu criei a classe mesa, que seria a mesa de sinuca que o cara vai reservar, e a classe reserva, que são as reservas dos clientes para as mesas. E aqui vem uma coisa também interessante, que é o foreign key. Então assim que eu faço um relacionamento entre dois caras. O cliente é uma chave estrangeira para a classe cliente. A mesa é uma chave estrangeira para a classe mesa. Tá? Assim eu criei o relacionamento. Beleza? As outras coisas são outros campos de data e o STR. Beleza? Tá, eu criei isso aí agora. Como é que eu faço para ele criar o modelo? Primeiro, eu faço isso aqui, ó, make migrations. Esse make migrations vai criar um arquivinho dentro do diretório migrations, com esse mesmo nome. E esse arquivinho vai ter os comandos para criar a tabela do modelo cliente, da mesa e do reserva. Tá? Quando eu mando ele migrar, criar a migração, ele vai ver, vamos sincronizar algumas coisas não migradas ainda. Tá. Vamos aplicar todas as migrações desses caras.
E aí, ó, admin, alt, content type, sessions, não tem nada a fazer. Aí ele só cria a tabelinha aqui do reserva. Os outros já estavam tudo pronto. Beleza? Ele só vê o que foi mudado. Aí eu vou lá e mudo, adiciono mais um campo. Eu faço mais um make migrations, depois eu rodo migrate. Aí, quando você for implantar seu sistema, ou se ele já estiver em produção, você manda esse migrations e manda ele migrar. Ele vai aplicar as mudanças de banco de dados para você. Você não vai precisar ficar criando script SQL para ficar dando update lá no banco de dados em produção. Tá? Ele já prepara isso para você. Bom, agora a gente vai usar a interface de administração. E para isso a gente precisa de um super usuário. Então a gente roda o manage de novo com o comandinho create super user. Aí eu criei um cara que chama Chuck. O e-mail dele é chucknorris.com. A senha dele é em branco, porque o Chuck Norris pode entrar em qualquer lugar. Beleza. Para ativar esse admin, a gente precisa só mexer nesse arquivinho aqui, ó. Reserva admin.py. Ele já é criado para você lá, mas ele está vazio. Agora que a gente vai mexer nele. Então, vamos no projeto, reserva, admin. Ele vem vaziozinho, só com isso aqui, ó, só com essa linha aqui. Aí ele vem o comentário. Configure suas classes admin aqui. Eu apaguei o comentário e fiz aqui, ó. Importe os modelos, cliente, mesa e reserva, e registre eles na interface de administração do site. Admin, site register, cliente, mesa e reserva. Beleza. Criou. Tá? E agora? Bom, agora vamos rodar. Então vou entrar lá no projeto, né? No cão. Python, manage, run server. Então o Django ele vem já com um servidorzinho de desenvolvimento para você testar a sua aplicação. Esse cara é feito para desenvolvimento. Ele até é configurado para reiniciar automaticamente quando você faz mudança no código. Tem algum arquivo lá que você fez mudança, ele vai fazer a atualização. Por isso, ele não é indicado para você pôr nada em produção. Você deve usar o Nginx, o Apache ou outro servidor de páginas para botar ele em produção. Esse cara é só para desenvolvimento. Se eu não fiz nenhuma besteira, ele vai dizer que está escutando na porta padrão dele, né? Nesse endereçozinho aqui. Se eu quiser que alguém aqui da rede aqui consiga acessar, não vai acessar, ele só permite acesso localhost. Tá? Só eu que posso acessar. Não, mas eu quero que meus amigos aqui possam usar essa URL. Então, a gente passa aqui, poderia pegar o IP da minha máquina e escrever aqui o IP dessa máquina. Mas eu posso fazer o genérico, aí todo mundo de todo lugar do mundo pode usar. Ops. Tem que passar a porta também. Então, a partir de agora, ele vai funcionar para qualquer um de qualquer rede que consiga acessar esse computador. Tá? Vai conseguir acessar esse cara. Então, se tiver alguém aqui no Wi-Fi da PUC que souber o meu IP, ele pode usar o meu IP, 2.8000 e ver a aplicaçãozinha rodando. Beleza? Se alguém acessar, eu vou ver aqui no log, vai sair aqui no log quem está acessando. E eu posso mudar a porta. Se essa porta não estiver sendo usada na minha máquina, não vai funcionar. Então eu posso mudar agora para 8080. Quem quiser usar pode acessar por essa porta aqui. Beleza? Bom, vamos voltar ao padrãozinho. Se alguém tiver com o laptop e quiser acessar, me avise depois. Tá? Putz, agora eu lembrei, perdi toda a minha sessão anterior. Só deixa eu ver se eu recupero. Um monte de link já aberto para tarde e tudo mais. Aqui,
a gente acessa a raiz do site. Ops, não devia ter apagado o MediaRoot. Não está fazendo nada, mas eu não devia ter apagado ele porque ele está sendo usado em outro lugar sem necessidade. Então vamos consertar aquilo ali rapidinho. Settings. Vou pôr aqui em qualquer lugar. Eu acho que é um negócio assim. Tanto faz porque não está servindo para nada mesmo. O que acontece? Eu estava testando uns templates lá. E aí eu vi um tutorial que tinha que usar esse MediaRoot. E daí no fim o tutorial era velho e não precisava usar o MediaRoot. Só que eu importei ele em outro lugar. E daí está usando em um lugar. Em vez de consertar, vou deixar assim. Deve parar o erro. Então aproveitando, ó, eu mudei os settings. Você pode ver que ele identificou alguma coisa aqui e reiniciou sozinho. Já está ali funcionando de novo. Tá? Ver se agora deu certo. Ok. Isso aqui é um erro mais ou menos normal. Tá? Acontece que não tem nenhuma view configurada para atender o raiz. Não tem nenhum index preparado. Aí ele diz, ó, não achei a página. As configurações que a gente tem aqui são essas, ó. Reservas, admin e assets. Não tem mais nada, então, lamento, mas não achei a página. Beleza? O que interessa agora é o admin. Então, aquela aplicaçãozinha admin, né, o interface administrativa automática, já tem autenticação. A gente precisa usar o usuário Chuck Norris lá. Eu não vou dizer a senha do Chuck Norris porque posso correr risco de vida. Isso aqui é a cara dele quando a gente entra. E vocês podem ver assim, por padrão, esses caras aqui, grupos de usuários, estão sempre habilitados. Tá? Esses caras só aparecem aqui porque eu fiz lá admin.site.register, cliente, mesa e reserva. Por isso que eles estão aparecendo. Se eu não fizesse o register, ele não ia aparecer aqui. E aí eu posso trabalhar com eles aqui. Ó. Posso ver os clientes cadastrados, ele mostra uma lista aqui. E aí eu posso ver os dados do cliente. Aqui está aquele widget que eu falei de data. Então, o datetime tem ó, um campinho só para data, com um botãozinho que já configura com a data de hoje, ou eu posso abrir um calendáriozinho. E o de hora, a mesma coisa. Pode pegar a hora atual e alterar aqui usar esse componentezinho para selecionar uma hora. E aquele outro que é o choices, masculino e feminino. Tá? Isso aí. Se eu quiser, eu posso ver o histórico de mudanças. Então ele foi modificado ontem, tal. E eu vou direto aqui no reservas para mostrar outra coisa. Então aqui, ó, tem uma reserva do cara que Rui Chapéu na mesa 1 oficial. Tá? Vamos ver, ó, legal, tá aqui. Mas eu quero fazer uma nova, então vou adicionar uma nova reserva. E aqui que é legal que eu queria mostrar. Ó. Como tem o campo aqui relacionado, eu já posso escolher um cliente cadastrado. Mas aí, se eu não tiver o cliente aqui, eu posso cadastrar agora. Então, hoje, não é bem agora, eu vou botar lá pelas 17h43. Depois do evento a gente vai jogar sinuca. Como é que é o nome da rua aqui na frente? Imaculada Conceição. Não, aqui, esse aqui é a minha casa. Não é a rua do bairro. Ainda não implementei nenhuma validação, né? Então não tem validação do celular, não tem validação nada. Só os padrões. Então eu criei o novo cliente aqui agora. E vou criar uma mesa nova, porque a mesa 2 lá já está reservada. Aqui eu posso pôr o preço da mesa. Mesa 2.
Essa aqui é mais legal, que é pequenininha, assim, mais fácil de alcançar todos os lados. Então a gente reservou hoje. Eu confundi, eu botei a data do meu registro no site com a data que eu queria pôr para reserva. Então aqui, às 15 para 6, é o dia que a gente vai jogar sinuca. Então aqui está o nosso cadastro. Ó. Beleza? Então isso aí mais ou menos um brinde do Django, que é a interface de administração. Você não precisa se preocupar com isso. Se você quer pôr o site para funcionar logo, não quer ficar criando formulário para cadastrar coisas, já usa o admin. Depois você pode criar formulário à vontade. Vamos voltar ao roteirinho. Então a gente já viu o admin, rodamos o servidor, tal. E aí a gente começa a trabalhar com as views, tá? Vou mostrar para vocês as views, mas ainda vou explicar só a mais básica por enquanto. Então olha só, a primeira view que eu criei foi essa index. Foi só para vocês verem assim, como que faz uma view na mão. Aqui, existem outros exemplos no Django lá e tal, mas eu não quis fazer para não perder tempo, e hoje já está até acabando, tem que dar uma corridinha. Como montar uma resposta? Essa resposta que eu montei, ela não usa nem o Models, ela pega um texto hard-coded aqui, eu escrevi o texto aqui direto, e ele está montando a resposta direto lá, já vai para lá direto, tá? É só esse texto mesmo. Vamos acessar aquele cara lá. Não. Então essa index só faz isso aqui, mas ela precisa ser configurada, a gente tem que mexer no URLs. Então o primeiro arquivo que a gente mexe, na verdade, é o do projeto. Aqui, ó. A gente diz assim, ó, quando a URL for reservas, qualquer coisa, nosso IP, /porta, não sei o que, /reservas. Quando for /reservas, ele vai fazer isso aqui, ó. Inclui esse cara aqui e já dá um nome para ele, um apelido. Todo lugar no projeto que eu precisar usar a URL de reservas, eu vou mostrar isso no templates depois para vocês, eu uso esse namespace, esse nome. Bom, beleza. Agora vocês vão entender por que eu fiz isso e a gente deixa ele separadinho. Então a minha aplicação tem a sua própria configuração de URLs. E aí fica bem organizadinho. Lá no arquivo do projeto tem um negócio genérico. Ó, quando for reservas, mande para aquele cara, ele que resolve. E aí na aplicação eu resolvo aquela URL. Então tudo que for reservas vai vir para cá. Aí vai chegar aqui, reservas /, sem nada depois. Nenhuma palavrinha, nenhum número, nada. Vai para o index, que é a view que eu acabei de mostrar para vocês, que só vai mostrar o sinucão. Tá? O nome dela é index. Vamos ver ela funcionar. Então o / não tem nada, mas o reservas / é aquele index. Então ele vem lá, bem-vindo ao sinucão. Só isso. Tá? Beleza. E esse é o funcionamento mínimo do mínimo do mínimo. Não falou nem com o modelo ainda. Então agora que a coisa vai começar a ficar mais legal. Eu fui lá e criei um template index para ele. Tá? Tomara que ele não tenha estragado a surpresa. Vou até dar uma olhada nele. Então cada aplicação pode ter seu diretório de templates, de modelinhos de visualização. E aqui no meu caso, na reserva, tem aqui esse diretório templates. Dentro dele tem um cara aqui que eu vou explicar depois, e tem o reservas. E aí eu quero ver se eu não estraguei a surpresa. Ainda não, esse aqui tá legal. Então aqui, ó, o template, ele tem aqui só isso, né? Um título lá, né? Cabeçalho, sinucão. E aí eu passo uma mensagem para ele.
Tá? Essa mensagem é que vai renderizar o cara. Vou ter que mudar a view, porque eu não estava usando template nenhum. Então vamos comentar esse cara aqui. Mudei o index. É o mesmo nome, o mesmo padrãozinho, só que muda o corpo dele. Então o template, agora eu vou usar um template que chama index.html, que eu acabei de mostrar para vocês. E eu vou criar um contexto aqui. Contexto de requisição, que tem um atributo lá chamado mensagem, que o texto, o conteúdo dele é bem-vindo ao Sinucão. E aí eu vou mandar aquela resposta renderizando tal template. Tá? Ainda não falei com os modelos, eu só estou usando o engine de template. Vamos dar um refresh aqui e ver o que aconteceu. Tá. Acho que eu não salvei. Agora sim. Salvo. Ó. Agora eu estou usando o template. Botou aquela mensagem bem aqui no meio do HTML. Tá? Beleza. Isso é a parte chata, a parte repetitiva. Se eu quisesse usar dados, eu ia aqui fazer uma seleção, preparar um laço, percorrer todos os dados, aí montar um texto, um HTML e jogar ali aquele HTML no meio do cara lá. Tá? Bom, começamos a ver a parte legal da palestra. Bem no final, mas ainda dá tempo de mostrar alguma coisa. A gente tem lá uma das views genéricas, lá chama list view. O list view, ele vai pegar um template, o nome do template, tá? E eu vou dar para ele um nome de objeto de contexto, ou seja, quando ele pegar essa consulta que eu estou fazendo, ó, clientes objects order by, data do registro negativo. Pegue só os primeiros 5 elementos. Tá? Quando eu usar essa consulta aqui, ele vai, digamos, atribuir o resultado dessa consulta para esse nome aqui, ó, lista clientes. Tá? É isso que ele faz, só isso. E aí lá no template ele vai usar isso aí. Vamos ver o template rapidinho. O nome dele é lista. E aqui é o template, ó. Aqui no template é que eu faço ele percorrer a nossa lista de clientes. Então, se existe uma lista de clientes, se ela não está vazia, faça uma coisa. Se tiver, diga, ó, não tem nenhum cliente cadastrado. Tá, mas tem. Então ele vai pegar para cada cliente na lista, vai fazer aqui uma vez essa resposta. Então, se tiver 2, 3, ele vai passar 4, 5 vezes aqui. 1, 2, 3 vezes aqui e vai retornar uma linha dessa listinha, né, HTML, LI, né, é um item da lista, com esse conteúdo. E aqui que lembra que eu falei que as URLs tinham um nome lá, a gente dava um namespace, aqui que a gente usa, ó, prepare uma URL para reservas cliente, com o cliente ID. Ele precisa da chave primária para fazer isso. E aí mostra o nome do cliente aqui. Na verdade não é mostra o nome. Mostra o cliente transformado em string. Lembra que a gente implementou lá a transformação para string? Aqui ele usa isso. Em vez de eu escrever cliente.nome, eu boto cliente. O jeito que for configurado lá, vai aparecer aqui. Tá? Vamos ver se funcionar. Como é que a gente usa? Através das URLs. Tem uma URL configurada que chama lista e vai mostrar os clientes. Ó, tem o Ramiro e o Rui Chapéu. Beleza? Ótimo. Vamos mais views. A outra view é o detail view, que é aquele que quando eu cliquei no cliente, ele mostrou os detalhes do cliente. Né? Mostrou lá todos os meus campos lá, usando esse outro template, que é de cliente. Tá? E eu vou pular esse cara
para mostrar o finzinho da palestra, que é outra coisa legal. Mas, assim, a parte interessante é isso, usar esses caras para facilitar a vida. Tem outra coisa que eu queria demonstrar, mas não deu tempo nem de preparar, e se eu preparasse, eu ia tempo de mostrar mesmo, que era os Model Forms. Então ele cria formulário baseado no modelo, e ele faz aqueles componentes parecidos lá com o admin. Mas, agora eu quero mostrar outra coisa. Então, deixa eu ir lá na aplicação, templates, reservas. Eu criei aqui um shell script aqui para fazer a demonstração. Ele vai rodar isso aqui. Ele fez uma cópia do modelo parecido com o que já tinha para o original. Deixa eu ver no Gedit aqui. Mostrar o lista, recarregar. Então, ó, eu fiz uma mudança pequena aqui, ó, para ele incluir e herdar todo o template do base HTML. Então ele estende esse base HTML. E aí ele preenche alguns blocos, ó, bloco título, bloco extra, bloco JS extra e o bloco conteúdo. No bloco conteúdo ele faz aquilo que já fazia, só isso. Tá? Rapidinho o base. Aqui eu criei todo o layout do site. Então todo mundo herda desse base agora. Tá? Tá aqui cheio de bagunça aqui. Eu peguei um cara pronto. Vamos reiniciar o servidor. Tem que voltar aqui um pouquinho. Cadê o manage? Está aqui. Run server. E aí, a hora que for mostrar ao cliente, ele vai usar aquela herança lá. Tá? Então agora ele tem uma cara bonitinha, já não está naquela baguncinha lá. Aqui eu vou dar uma atualizada, vou deixar o celular tocar mesmo. E aí também apliquei aquela herança para a lista. Então todo o web design do site eu resolvi botando aquele base e a herança lá. Tá? Bom, era isso, pessoal. Acho que vocês têm 3 minutos para perguntas para a gente ir para o almoço. Deixei 3 minutos para não dar tempo de perguntar. Ninguém tem perguntas?